começar. Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma tarde especial de sábado com esse curso maravilhoso, Missionários da Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Guaraci, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade que você está dando para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, Simone, a todos vocês aí. Não cansa de ver a minha cara, sempre. Não, isso não dá para pensar. Isso, quanto mais, melhor. Ai, Não é, gente? Hum. Bom, vamos ao preparo? Gilmara, você pode fazer o preparo para a gente? Posso sim. Boa tarde, pessoal. Então, o preparo de hoje é de um pedaço do capítulo A Oração, que fala assim: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. A gente sempre é lembrado da força, do poder que tem a prece, a oração. E todas as vezes que a gente lê, que a gente muitas vezes se questiona, né? Quando a gente faz a nossa prece, quando a gente está em desespero, está necessitado, aí a gente pensa assim: meu Deus, mas Deus não me ouve. Eu acho que a minha prece não é forte, a minha oração não está sendo ouvida. Mas que a gente tenha a certeza desse poder, dessa comunicação, que a gente pode elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, fazer a nossa prece, acreditando que, com certeza, a espiritualidade divina sempre nos ouve. De repente, as respostas não vêm da forma que a gente quer, mas vêm da forma que é preciso. Então, que a gente tenha sempre essa fé e pratique sempre a oração. Obrigada, pessoal. É isso. Bom, gente, vamos então para a nossa prece inicial. Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos juntos para mais esses ensinamentos. Pedimos que a nossa mente se abra, o nosso coração se expanda e que nós consigamos, de verdade, absorver tudo aquilo que ouviremos hoje e que consigamos trazer para as nossas vidas como oportunidade de modificação, de reforma, enfim, de mudança de comportamento. Que a paz, a luz e o amor estejam conosco e que a espiritualidade de luz envolva o nosso amigo Guaraci para mais um estudo dos missionários da luz. Graças a Deus. Guaraci, vamos começar? Eu vou colocar aqui no celular, porque eu vou entrar com slides. Está ótimo. Aí eu não vou ver ninguém de vocês. O Google Meet tem esse problema. Às vezes, para ver, você não consegue. Deixa eu só colocar aqui. Estou pedindo para entrar aí, tá? Vamos ver se vai chegar aqui. Eu não vou conseguir, não, porque ele vai pedir para tirar coisas aqui, não vai dar certo. Não. Deixa para lá. Então, vamos lá, gente. Olha, nós vamos estudar hoje o 7 e o 8, né? Que são o terceiro estudo. Ele vai começar quando termina aquele momento do André Luiz e do Alexandre, lá na casa daquele jovem que levou umas donas para casa, né? Que saiu do centro, aí todo com a cabeça ligada à sexualidade, ele acaba sendo acompanhado por algumas pessoas, né? Do sexo feminino. Chegando lá, elas não entram porque a moça, a esposa dele, a Celina, é uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila e a proteção da casa. Aí já é uma grande lição, né? Nós terminamos o estudo passado refletindo sobre essa lição daquele que tem a possibilidade de buscar algo superior, ele é protegido pelo próprio superior, né? É aquilo, o bem protege o bem. Então, se essa informação ela é interessante,
Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas do bem, mas que têm medo, né? Tem medo, muito medo. E esse medo acaba atrapalhando ao próprio bem de agir a favor dele, sabe? Então, se eu tiver medo, é pior para mim. Então, eu tenho que entender que para eu agir no bem, o bem não tem medo, porque o bem é uma proposta divina, sabe? Nós tendo esse medo, a gente interrompe o benefício do próprio bem a nosso favor. Então, tem que tomar muito cuidado com o medo. E a gente, geralmente, o espírito humano, ele carrega esse medo com ele. Vou explicar para vocês por que ele carrega esse medo, tá? É uma explicação bastante esotérica e nós vamos penetrar fundo agora nisso aí, tá bom? Quando a gente estuda a evolução no sentido esotérico, o que vai acontecer? Você vai ver, na geometria sagrada a gente vê isso, né? Você vê o eu, né? Aquele euzinho, e em torno dele a espiral, que vai evoluindo, né? Que parte do zero e vai evoluindo. Ele fica sozinho aqui. Então, essa é a razão do medo. Eu estou sozinho. Quando é que ele vai acabar com esse medo? Quando ele perceber que junto dele, nessa espiral, está Deus. Somente aí ele acaba o medo. Porque nem o outro tira o medo dele. Você pode estar com outra pessoa, né? E sentindo medo. Você pode estar numa sociedade e sentindo medo. Então, somente vence esse medo quando esse eu, né, entende que Deus está com ele aqui. Aí não tem mais medo de nada. Sabe? São esses grandes. Porque você tem aquele que não tem medo porque é um grande aventureiro. Ele joga, né, de qualquer jeito. Então, ele vai subir um monte, vai lançar lá de cima, e aí isso é mais aventura. Ele não tem essa consciência de Deus. Então, que as doutrinas antigas sempre buscaram fazer com que as pessoas entendessem? Que ele não está sozinho, ele está com esse Deus. E aí, no livro dos Espíritos, quando a gente estuda que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que Deus é onipresente, então é para entender isso, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Eu só crio um obstáculo entre eu e a presença divina em mim que eu não consigo entender, mas ela está presente. Então, por isso gera um medo. Então, a gente tem que buscar o encontro dessa presença divina para que a gente não tenha esse medo. Se eu tiver com Deus, tudo é dele, tudo é criação dele, tudo acontece porque ele permite e ele me protege, sabe? É isso que o homem não consegue entender. Ficou claro para vocês, gente? Então, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar aqui. Se der zebra, eu vou gritar o Felipe. Vocês não ficam preocupados, porque hoje, graças a Deus, ele está aqui e me ajuda. É uma guia, se não me engano, não é uma guia, é uma janela. É uma janela. Tá? Acho que eu consegui. Olha, como é que eu estou ficando bom nisso? Então, vamos lá. Missionários da Luz, né? O socorro espiritual, que é o capítulo de hoje, né? Então, vamos tentar aqui. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada, ou seja, estávamos saindo da casa da Celina, daquela jovem lá casada com aquele moço complicado. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeúntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior, né? Então, trajavam roupa escura, mas de espaço a espaço eram defrontados por grupos luminosos que passavam célebres em serviços cuja importância se adivinhava. Bom, aqui a gente pensa o seguinte, né? Se eu vou andar à noite na rua, eu estou vivendo isso aí, sabe? Nós estamos vivendo esses encontros com essas criaturas aí de noite, que são os espíritos que estão vagando, né, que pela crosta, que eles não conseguem se elevar, nem para o umbral eles conseguem ir, ou não querem, né, ou de alguma forma fogem de lá. Geralmente, esses espíritos, eles estão muito, muito ligados a vinganças, né, ligados a prejudicar alguém, são espíritos, às vezes, levianos, que querem
é assustar pessoas, que querem levar pessoas para caminhos errados. Às vezes eles querem, por exemplo, eles estão com vontade de beber, aí encontram umzinho que está andando lá pela rua, eles estimulam essa pessoa a beber, ou aí buscar um bordel, uma coisa assim, para eles se satisfazerem. Então, essa gama de espíritos, ela é muito grande, né? Ela cruza aqui os nossos caminhos o tempo todo, de modo que, se eu sair à noite, é preciso tomar cuidado, porque eu posso encontrar com eles e desviar o meu rumo. Muita gente vê isso. Lá no Trilhas da Libertação, aquele nosso irmão Dimas, né? Ele era uma vida meio que noturna e ele era muito assediado por esses espíritos que ficam aí, né? Como, como seres que são amigos das sombras, eles gostam daquilo, sabe? Eles gostam de instaurar na vida dos homens invigilantes uma proposta perigosa, né? O bom, como ele está dizendo aqui, é que passam espíritos luminosos também, mas se a gente vai ter essa frequência para segui-los, para percebê-los, né? Então, preciso tomar cuidado. Por quê? Porque está cheio de espírito aqui na crosta, está cheio. A pessoa desencarna e fica por aqui. Aí nós podemos fazer uma reflexão sobre a pena de morte. Sabe? Vale a pena de morte? Eu vou eliminar essa criatura da sociedade? Provavelmente vai piorar a situação, né? Vai piorar muito mais a situação, porque eles vão ficar aí, nessa turba, né? nessa coisa aí, perturbando ainda mais os encarnados. Nós estamos, sabe, gente, nos primórdios do entendimento da espiritualidade. Muito embora, né, os grandes espíritos do passado, aqueles grandes iniciados, eles tentaram explicar isso, não com essa grandeza do espiritismo, ou com essa clareza do espiritismo. Pelo menos a gente não vê nada, não lê nada desse sentido. A gente vê que eles sabiam do mundo espiritual, que eles falavam, né, que os espíritos iam desencarnar e tal, mas assim, o espiritismo traz com muita clareza para nós. É um avanço. Por quê? Que só o espiritismo pôde trazer com essa clareza. Porque os homens hoje já estão acostumados a muitas imagens que são passadas para eles através de cinema, de televisão, que antigamente não tinha. Você não podia dizer para uma pessoa do século XVI, né, que existiam espíritos andando pelas ruas, eles não iam entender isso, porque era muito abstrato para eles. Aí, com o advento do cinema, da televisão, que movimenta imagens, agora fica mais fácil entender. Então, por isso, agora o espiritismo pode dizer isso com mais clareza, né? Continuando, há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor, com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos da nossa cooperação. Aí é uma coisa muito da espiritualidade, que recursos são esses que os raios solares podem dissipar. É claro que eles estão ligados a energias, sabe? Esses recursos são muito do campo da energia, que podem acontecer em uma ação solar mais forte, eles serem transmutados, não vou dizer perdidos, mas transmutados, e que às vezes dificulta, eles ficam mais etéreos. Quando você põe algo para ferver, né, dali a pouco está virando vapor. Então, o calor do fogo vai dissipar bastante ali aquele fluido que você colocou para esquentar. Então, provavelmente, a coisa é essa. Bom, aqui cabe uma reflexão, né? Observa o recurso que os espíritos têm, né, para ajudar e o recurso que eles têm para prejudicar. São inúmeros, que a gente nem supõe como que funciona. Mas, se nós estamos de posse desses conhecimentos, agora cabe a cada um fazer uma reflexão. Por quê? Essas coisas chegarão a mim na razão direta daquilo que eu procuro. Então, se eu procuro A, eu vou receber A. Se eu procuro B, receber B. É por isso que Jesus falou, buscai e achareis. Ele não disse o quê? Então, aqui entra a nossa responsabilidade perante a vida. O que eu realmente quero, né?
o que eu estou buscando, qual porta que eu estou batendo, né? O que eu estou pedindo. Sabe? Isso aí é de cada um. Não adianta a gente ficar querendo manipular, né, vontades alheias. Não adianta. Quando a Aline ficou menininha, assim, pré-adolescente, né, eu me preocupava muito com ela, porque ela era muito minha, ela ficava agarrada comigo o tempo todo. E aí um dia ela falou comigo assim, pai, eu estava na rua, falou assim, pai, tira a mão de mim. Que aí ela já estava ficando mocinha, né? Então, aquele dia eu comecei a preocupar. Agora eu não posso mais trabalhar a vontade dela, agora é ela. Então, é preciso a gente aproveitar nesse período em que a gente pode, de alguma maneira, ajudar alguém a entender as coisas. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que resolver por ela. E aí que está o grande problema ou a grande solução, né? Bom, Antônio vive no ciclo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tantas angústias desnecessárias, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiro. Deixa eu ver se eu tiro aqui, em verdadeiro. Não está dando para eu ler? Em verdadeiras torturas. Tá? Então, eles vão começar a fazer uma reunião agora à noite com os desencarnados. E aí já está antecipando, né, que esse moço, Antônio, vai viver lá com eles, vai nessa reunião, mas que está com muitos pensamentos desregrados. Tá? E hoje trouxe para o leito de repouso preocupações descabidas. Tanta angústia desnecessária que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Vou dar para vocês um exemplo que eu vivi isso há poucos dias. De repente me deu uma tristeza, que eu fiquei muito triste. Gente, o que está acontecendo? Eu tentei encontrar uma resposta para aquela tristeza, da onde ela vinha, por que vinha, né? E não conseguia de jeito, não sei, que eu estava muito triste, não sei, pensando coisas muito tristes, né? Sempre pensando, não está legal, tal. E aí eu fui fazer uma palestra, sabe? Quando eu cheguei lá, eu sentei lá na mesa, não sentei na mesa, não, sentei na cadeira, né? Na mesa da tribuna lá, e eu tive uma percepção, né? Que o médium, com um médium ostensivo ou com tarefas, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode entrar em frequências que estão passando próximos dele, que não tem nada a ver com ele, mas ele entra por, às vezes, isso aqui, ó, por um pensamento negativo desregrado. Então, o que eu entendi, que a tristeza que eu senti foi porque, provavelmente, eu tive um pensamento que foi desregrado, que eu não imagino qual era, mas que entrei naquela faixa deles. Se eu ficasse muito tempo, eu poderia, aí sim, entrar num processo mais profundo naquela tristeza. Então, eu fiquei sabendo disso, na mesma hora a gente volta, né, e a coisa voltou ao normal. Então, se você tiver uma tristeza assim do nada, sei lá, você fica aborrecido, aborrecida, pensa nisso, pensa nessa possibilidade que está passando uma onda, né? Pode ser um grupo de espíritos assim, ou então um campo morfológico, né? Que está passando ali, que foi formado por esses espíritos, e você pode sentir a influência deles, né? Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. Então, intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Então, aí o atendimento que o Alexandre estava dando a esse senhor aí. Então, ele foi acidentado pelos próprios pensamentos. Um conflito. Agora sim. Oi. Desculpa interromper, só duas coisinhas. Você tem como apertar a apresentação, porque a gente não está vendo a apresentação total, a gente só está vendo o slide que começa 7, socorro espiritual. Tem que apertar como se fosse passar os slides. Tenta fazer para mim? Vê se é isso. Apareceu alguma coisa assim, não? Não. Peraí, deixa eu pedir o Felipe aqui. Não Felipe! sei se todo... eu acho que é melhor você até... Tenta sair e entrar de novo, que eu acho que você... Eu digo assim, ele tentar sair... Aí tem? Como é que eu saio daqui agora? Não está dando certo. E aí, cadê aquele negócio de compartilhar? Aqui, pô. Tá Aqui?
Isso, sem focar. Tá, não está pegando todo, não, Simone? Agora tá. Agora tá sim. E eu vou ficar aqui que eu estou vendo eu também. Deixa eu ver. Aí eu não posso colocar no todo, né? Acho que não tem problema, não. Deixa eu fazer uma arte técnica ninja aqui para você. Tá. Ninja? Ah, Então tá. aí assim aqui você vai poder se ver aqui. Hum. E aqui você pode fazer as coisas. Só que não vai ficar naquela toda, né? Assim, não vai ficar a tela toda. Mas com a você só conseguir mostrar aqui, E ver, né? vai poder se ver ali. Não tem problema não, gente, se é assim? Tá ótimo, tá perfeito. Não, então deixa eu voltar lá onde eu estava, né? Eu estava aqui. Tá ótimo, Guaraci. Obrigado. Agora aqui. Ficou E bom teve assim? uma perguntinha também Hum. que a gente recebeu dessa parte, que diz assim: de modo geral, diz o livro que as condições de luta para os enfermos são mais difíceis na noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Então, a Lua pode ter má influência também? Sabe o que acontece? Eu vou dar para vocês também uma outra explicação esotérica, tá? Eu vou pegar, porque eu leio muito isso. Né? Então, veja bem, a Lua ela está ligada ao feminino, certo? Certo. E o feminino, ele flutua assim, ó. Ele flutua em ondas, enquanto que o masculino é em linha reta. Então, quando o feminino flutua em ondas e você está ligado a um feminino, não é mulher, não, um feminino, uma imagem feminina, você está ligado a um feminino que está mais propício a você dentro das suas buscas, então toda vez que ela faz isso, ela te eleva e depois ela vem com você numa força para te elevar mais ainda. Então, o feminino te ajuda. Entendeu? Porque ela vai fazendo isso, e isso vai te elevando. Então, essa é a função do feminino, do polo feminino. E, agora, quando o masculino está em péssimas condições, né? Então ela vai fazendo assim, ó, e ela costuma fazer isso e ficar preso aqui no vale. Aí ela vai subir e não vai levá-lo. Então, pode ser essa uma explicação, sabe? Que à noite seja mais difícil. Tem outra coisa também, que o Sol, né, quando ele vai ficando mais tarde, depois da meia-noite, os raios solares que ficaram ainda presos aqui no solo durante o dia, ele fica ainda preso aqui no solo. Mas à medida que vai chegando 10 horas, 11 horas, meia-noite, esse raio solar, ou esse calor solar vai diminuindo, diminui muito, sabe? Aí você fica sem a fonte maior deste amor, deste sol, ou seja, dessa situação. Tanto assim que a espiritualidade nos aconselha a dormir antes da meia-noite. Deitar por volta de 10 horas, sei lá, 9 horas, e dormir antes da meia-noite. Porque se você ainda dorme sob os eflúvios dos raios solares. Porque depois que eles terminam, a ação deles, fica tudo mais difícil. Então, pode ser essa a resposta. Que após, né, você pegar a emanação do raio solar, você pode ter menos condições de se resolver dentro das suas propostas espirituais. Então, pode ser isso, sabe? Agora, eu quero dizer para essa pessoa que perguntou, Simone, que a gente não pode generalizar isso não, porque cada caso é um caso. Então, tem que ser analisado como foi o dia dessa pessoa, sabe? Porque não pode dizer que isso é isso. Toda vez que nós começamos a falar que isso é isso, a gente pode cair em erro, porque está tudo muito relacionado ao espírito. Então, veja bem, o espírito pulsa, né? Ele pulsa, e esse pulso dele encontra ressonância no universo. Então, cada um pulsa de uma intensidade. Então, tem a ressonância relacionada à intensidade que ele pulsa. Sabe? Então, é preciso que a gente tenha cuidado. É claro que tem essas regras, né? Acaba o eflúvio dos raios solares por volta de meia-noite, e dali para frente, o comando quase que é o da Lua, sabe? Que é quase Sol da Lua, porque o comando da Lua é um reflexo do Sol. Então, por isso que ele não é um comando assim de potência como a do Sol.
Ou seja, por isso que eles falam que também a Lua é de potência feminina, porque o sentido feminino não tem essa potência que o sentido masculino tem. Eu estou dizendo isso, gente, não é por causa de ser o melhor ou pior, homem ou mulher, não é isso, não. Eu estou dizendo isso no sentido de que nós estamos vivendo tanto no masculino quanto no feminino. Então, enquanto eu estou no masculino, eu tenho essa possibilidade de ser mais ativo nas realizações, eu pego mais coisas para dominar. Então, o homem, o Deus deu o mundo ao homem, mas deu a vida à mulher. Então, no caso do polo feminino, aí a mulher é que vai dominar completamente a vida. Completamente a vida. Eu digo para vocês que no passado, o matriarcado era o que comandava. Depois os homens começaram a ver que as mulheres eram tudo. Então eles começaram a buscar o que eles eram. Então eles entenderam que eles eram fortes, que eles faziam coisas que as mulheres não faziam. Então eles começaram a subjugar a mulher pela força deles. Então hoje o que nós estamos fazendo é equiparando essas forças. Entendeu? Eu preciso tanto do feminino quanto do masculino. Não importa, eu preciso dos dois. Então essa questão da mulher fazer isso, do feminino fazer isso, né? E o masculino fazer isso, então aí tá, onde que o feminino me leva? Tá? E a Lua é considerada, né, essa grande representante da força feminina. Não sei se eu respondi a pessoa, sabe? Só se eu enrolei mais ainda. Bom, então ele estava lá dizendo, o interpelado não respondeu, né? Mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando em boa posição para colaborar a favor de si mesmo. Se não houver essa colaboração aqui, a gente não vai conseguir. Então, em seguida, o orientador iniciou complicada operação magnética no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Então, decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde demorando no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse, André, mantenha-se em prece, cooperando conosco, convocaria alguns irmãos em serviço. Veja vocês, nós já estudamos sobre o duplo etérico, a gente já fez esse estudo. O duplo etérico, ele fornece a energia para o corpo físico, e para os outros, e para o corpo, para o perispírito também, né? Porque o corpo físico energizado, ele vai atuar e vai fazer o perispírito movimentar. Muito bem. Então, muitas vezes, a gente perde a conexão com o duplo etérico, por uma questão qualquer. Por exemplo, no caso aqui, ele deve ter, por esses pensamentos negativos, ele perdeu a conexão com o duplo etérico. Aqui está o corpo físico, que está o duplo etérico. Aqui estão os chakras, os meridianos, os nadis, que estão levando força para o corpo físico. Aí ele perde essa conexão. O que o Alexandre fez? Ele foi lá e restabeleceu a conexão. Então, esse foi o atendimento. Mas isso tem que ter noção, né? Tem que ter técnica, para saber exatamente no lugar onde que está a falta de conexão. Quando Jesus ressuscitava aquelas pessoas, o que ele fazia? Ele fazia isso. Ele ia lá, não é só ressuscitar, curar também. Ele ia lá no ponto onde a conexão do duplo etérico não estava acontecendo, e aí ele energizava ali e a coisa voltava a funcionar. Sabe? Mas é perigoso, porque pode voltar a ficar ruim de novo. O que ele falava com as pessoas? Não volte a pecar, né? Porque não te aconteça o pior. E outra coisa, quando ele curou aquele paralítico lá na casa do Pedro, lembra que ele puseram ele pelo telhado? Ele depois começou a chorar. Por quê? Porque o paralítico foi cometer os mesmos enganos que o levou a ficar paralítico. Jesus sabia que ele voltaria a não andar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma cura recebida ou um benefício recebido, tomar cuidado para que aquilo não volte a acontecer conosco. Porque eu posso perder essa conexão. Sabe? Então, a maioria das pessoas não sabem disso, da conexão do duplo etérico com o corpo físico. Por não saber, estão sempre aí, né, com problemas sérios, que vão atingir lá, fígado, né, cérebro, zona motora. Então, a falta dessa circulação energética vai incapacitar os órgãos da sua funcionalidade normal. Ficou claro isso? Tá, então vamos colocando mais aqui. E agora? Eu estou nesse aqui. Então vamos para isso.
Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo mental esteja agora em repouso equilibrado. Conforme observo, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Agora, ele está dizendo o seguinte, que também ele precisa de fluidos para ajudar nessa conexão. Então, tem que ser um fluido de uma pessoa, né, que está totalmente pronto para isso. Então, eu vou falar, temos aqui um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. O que eu entendo disso? Eu entendo o seguinte, que nós somos rastreados pela espiritualidade. Então, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, vocês têm setores, né? Então, aqui a gente fala que é mais fácil, que é menor, então fica mais como se fosse um comum. Então, então vocês têm setores. Então, nesse setor, eu tenho pessoas tais, que emitem fluido e tal. Tá? Então, é tudo rastreado. É como a gente tem aqui nas instituições, né? Que todo mundo tem noção de cada funcionário. Então, esse funcionário, aquele funcionário, então todo mundo é rastreado. Então, a espiritualidade faz isso conosco a respeito de fluidos. Então, todo mundo tem o seu fluido mais ou menos rastreado para quando eles precisarem de ajuda. Então, a gente está ajudando sem saber que está ajudando. E o que é preciso? No momento em que eu sei disso, o que eu preciso fazer? Estar sempre disponível para a espiritualidade. Tem um caso do Trilhas da Libertação, que eu gravei, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei, dos últimos aí que eu gravei, que eu achei muito interessante, que eles fizeram da casa da dona Ernestina, né, um pouso de ajuda para todo mundo. Né? Então, ali era o posto de ajuda. Então, se a nossa casa foi equilibradinha e a gente estiver nesse nível de equilíbrio, a gente vai ajudar todas as pessoas que puderem. Né? Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe se poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam aposentos próximos. Ela falou, não. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Quer dizer, nem a pessoa de dentro de casa foi possível resolver aquela situação. Nem quem estava dentro de casa. Né? Que eles não conseguiram resolver a questão dessa ajuda aí. Então, foi buscar uma outra pessoa. Por quê? Porque essas moças que estavam lá não estavam com equilíbrio mental suficiente. Vamos lá. Equilíbrio mental. Você pega uma lanterninha dessa daqui. Aqui, ela tem um monte de pontos aqui dentro. Então, imagina que isso aqui é uma mente. Né? Então, tem vários pontinhos aqui. Está vendo um branquinho? Então, esses pontos é que determinam se eu estou ou não equilibrado mentalmente. Em que ponto que eu estou fixo na minha mente agora? Então, eu tive um encontro antes de dormir, sei lá, e esse encontro ativou que ponto da minha mente? Ativou um ponto de desequilíbrio, ou seja, um complexo, como diz Jung e Joana de Anjos, ou ativou um nicho de luz? Então, por isso que nós temos esses altos e baixos. Né? A gente ativa um ponto, ativa o outro. Tá? Isso aí é bom saber, é bom entender, para que a gente não tenha problemas relacionados a uma força contínua para o bem. Então, se eu tenho um trabalho, faço um trabalho, e de repente, naquele dia, eu não estou bem para o trabalho, não estou bem. Então, o que eu faço? Né? Eu tenho que saber que eu estou num nicho que não é iluminado. Então, eu tenho que buscar o nicho iluminado. Nos meus grandes momentos difíceis que eu vivi, eu sempre buscava trabalhar. Sempre. Eu podia estar me arrastando, mas eu ia trabalhar. Eu ia buscar alguma coisa que me tirasse daquele nicho perigoso. Né? Eu já cheguei uma vez num centro espírita para fazer uma palestra, e era longo, né, a entrada para a tribuna. Eu estava totalmente desobstruído nas minhas forças. Só faltava me travar de vez. Estava tudo doendo, tudo. Doía a perna, doía quadril, doía a mão, mas tudo doendo.
sabe? Aí, quando eu cheguei lá, quando eu vi a tribuna, a distância que eu estava entre eu e a tribuna era muito grande, e eu tinha que chegar nela. E eu não podia mostrar para ninguém que eu estava passando mal, né? Porque senão eu perderia todo o trabalho que eu ia fazer, as pessoas não iam acreditar no que eu ia falar. Aí eu fui devagarzinho, arrastando, dava um passo, parava, conversava com um, conversava com outro, e aí eu fui calmamente. Quando eu cheguei lá, na tribuna, tinha um degrau para subir. Eu falei, e agora? Como é que eu vou subir esse degrau? Eu tenho que me escorar em alguma coisa. Não tinha nada, a mesa estava mais para lá. Aí eu só falei assim, Jesus, agora é com o Senhor, eu fiz a minha parte, agora só me ajuda. Sente, não foi a coisa mais interessante, eu ergui a perna e subi, sem problema nenhum. Aí fiz a palestra, aí fiquei tranquilo, não sentia dor nenhuma, vontade de ficar falando lá até no outro dia, né? Quando acabou que eu desci, de novo veio o problema. Então, você tem que trabalhar. Agora, tem pessoas que na hora que estão assim, a primeira coisa que ele faz é cama, né? Cama, vamos descansar porque não está dando e tal. Bom, no meu caso deu certo, eu não sei no do outro, né? Mas no meu caso deu certo. Eu sempre busquei trabalhar, ontem mesmo de manhã, não estava legal. Aí o Felipe falou comigo assim, pai, o computador está liberado para você. Aí eu falei assim, Felipe, não vai fazer nada não. Aí, de repente, eu sentei aqui e gravei um trecho da libertação. Dali a pouco eu fiz um outro negócio. Dali a pouco, pronto. Trabalhei 3 horas, eu saí mais tranquilo, mais feliz. Então, gente, olha, não deixa a tua mente te segurar, sabe? Vai mais, com mais força para ela. Agora, aqui, essa imagem, ela pode sair. Então, aqui, olha, Antônio, vou deixar aqui embaixo. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Está nas vésperas de vir ter conosco, de desencarnar. Né? Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O senhor não nos concederá a satisfação de colaborar no erguimento provisório de suas forças? Então, outra lição muito interessante. Está chegando a hora, meu amigo, minha amiga, se prepara, porque não vai ter jeito não. Você vai. Nós vamos. Né? Aí vem a desculpa do Covid. Né? Do Covid está ótimo para dar desculpa agora. Então, tudo é Covid, né? Então agora já tem quem culpar nesse nosso retorno. Mas estava chegando a hora. Né? Então, o Alexandre virou um verdadeiro magnetizador, né? Recordando meus antigos trabalhos médicos, ainda Luiz falando, né? Nos casos extremos de transfusão de sangue. Vi-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigoroso fluido de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo, que é isso aqui, ó. Eu botei essa imagem aqui, ela entraria no final, mas aqui agora não está passando mais. Então, ele fez essa coisa bem interessante. Outra história aqui. Lembram, quando a gente estudou chakras, que nós falamos do chakra palmar, que ele fica no meio da palma da mão? Olha lá. Daqui sai esses eflúvios. Isso aqui sai do quê? De um chakra. Um chakra, ele é o transmissor e receptor de energia que está transmitindo. Então, o quê? A energia toda saindo, canalizada para sair pelo chakra palmar. Aí vai com a energia, né, da pessoa que está doando. Aí, no caso do Alexandre, com certeza, né, pela grandeza espiritual dele, ele tem energia suficiente para ajudar. Não, se há necessidade de fluidos de irmãos em casa. Não, isso aqui eu já li, né? Bom, então, vamos ver o outro aqui que ele vai dizer. Olha, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente à medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava mais crescentes de melhoras. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula a célula. O que acontece? Você tem o perispírito, né? Então ele está ligado ao corpo físico célula a célula. Então, quando há um transtorno qualquer, aí é um transtorno sempre energético, o do pretérito está aqui no meio, né? Então, quando há um transtorno desses, o que vai acontecer? É preciso reajustar essa célula a célula. Por que tem que reajustar? Porque o espírito é o grande comandante das ações. E o espírito vai utilizar o perispírito para comandar a célula física.
Se está em desajuste, não vai chegar a ordem no lugar certo. Então, por isso que fala, vamos ajustar, né? Vamos ajustar os chakras, assim. Então, vamos ajustar as energias, vamos ajustar as células, para que o espírito comandando, ele vai chegar, o comando dele vai chegar na célula. E a célula vai reagir ao comando do seu general, que é o espírito como um todo. Sabe? Então, é preciso ter esse ajuste perfeito entre o perispírito e o espírito, né? O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudar a resolver negócios urgentes, não perca a oportunidade, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. Ou seja, a força energética, o fluido vital era só para aquele tempo. Aqui tem uma observação bem interessante, que esses espíritos sabem calcular o tempo, né? Mas eles não podem dizer que vai acontecer. Sabe? Eles não podem afirmar. Como sempre o André Luiz fala, que a decisão final é de Deus. Mas a gente tem que entender que eles podem calcular. Por isso que o médico fala, você tem 3 meses de vida. Né? Provavelmente, esse médico ele está tendo uma previsão feita pelo desajuste celular. Ele deve ter, né, elementos hoje para calcular isso, o tamanho de uma metástase, que levará no máximo X tempo para que aquilo entre em colapso total. Mas, se houver uma força espiritual vindo do mais alto, essas células podem reajustar nesse período. Sabe? Então, nós temos que entender que tudo está na razão direta da necessidade do espírito. Mas tem-se condições de saber o que é que está... O tempo que nós temos ainda de vida, o tempo que é possível a um enfermo mais grave, né, de ficar por aqui. Sabe? Entender, a gente tem que entender que esses mentores, eles não têm, assim... essa coisa com a morte, né? Eles não pensam, vai morrer, eles não pensam isso, eles só pensam no trânsito normal, do encarnado para o desencarnado. Nós é que temos essa angústia da morte, esse medo da morte, mas eles não. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance. Quer dizer, ele vai ter intuições do que vai fazer, né? Quando o cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então, o que acontece? À noite, as pessoas se soltam mais, né, se liberam mais. E aí criam-se campos morfológicos maiores e mais perigosos. Então, o doente, ele está dizendo, no caso do doente, precisa se cuidar mais. Ou seja, dormir, não ficar muito preso às coisas, ficar vendo televisão, ficar vendo essas coisas absurdas da noite, que tem muita coisa que à noite é mais propícia, né, para se realizar. Principalmente a hora dos encarnados não estarem ocupados, né, em alguma profissão, então eles vão usar a noite para as suas regalias lá, para os seus regalos, e isso vai criando campo, né, gente? Tudo que eu faço cria um campo. Imagina que pertinho da minha... Uma coisa bem interessante, eu nunca gostei disso, é de morar perto de barzinho, né? Uma vez a gente estava comprando um apartamento aqui que era em cima de um barzinho. Eu falei, de jeito nenhum, não vai nem pensar nisso, porque isso gera um campo terrível, isso sobe, né? E se a gente estiver numa hora lá num pensamento negativo, isso influencia, nós estamos muito próximos desse campo. Então, evitar muito isso, evitar de ir também, né? Mas todo mundo vai, mas todo mundo está doente, eu não quero ficar doente, não. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Essa coisa nos compete. Você quer falar alguma coisa, Simone? É que recebemos uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui sobre aqui o WhatsApp. Nossos pensamentos, quando muito enfermiços, podem nos levar ao desencarne?
E seria isso suicídio indireto? É um dos tipos, né? Porque se o pensamento é vida, né? O pensamento, ele tem uma força muito grande. Então, se eu tiver com um pensamento bem desorientado e com algum tipo de emoção descontrolada, né? Ou alguma enfermidade enrustida, o pensamento me liga a grupos, né? A grupos, a núcleos, como diz aí o campo morfológico, me liga a esse grupo, eu posso sim desencarnar. Tem um caso, para responder essa pessoa, tem um caso muito interessante, que é o daquele homem que era um castelão, né? E aí ele teve que entregar o castelo, todas as terras dele, para pagar a dívida. Então ele pega a família dele e sai por uma trilha, né? Deixando o castelo para trás, e vão entrar numa estradinha, vai virar uma curva e vão embora. Eles tinham que fazer aquilo, tinham que entregar o castelo e as terras. Aí ele vai, quando chega perto da curva, ele olha para trás para o castelo. Quando ele olha para trás, ele deve ter emitido um pensamento de tristeza muito grande, e esse pensamento atingiu as emoções dele não compensadas, né? Essas emoções caíram no cardíaco, né? Caíram na bomba, o coração bomba, e aí parou na hora, ele desencarnou na hora. Isso é um caso verídico, né? Nós lemos tem um livro muito interessante que fala sobre morte, como é que as pessoas do Idade Média viam a morte, e como que a morte chegava para eles. Então, esse é um dos casos lá. Pode sim, pensamento negativo pode muita coisa, e como pensamento positivo também. Então, é importante, né? Como diz aqui, ó, toda cautela é indispensável. A gente tem muitos desencarnes que a gente não sabe por que desencarnou. Não sabe. A gente fala, mas por que? Estava tão bem, né? Pode ser um pensamento desse aí. Sabe? Pode ser um pensamento cruzado. Sabe? O pensamento está vindo de lá, vem de cá, eu encaixo, pronto. Aí gera uma energia que não me sustenta no corpo físico. Tem que tomar cuidado, sabe? Com esse negócio de mágoa, ressentimento, de emoção não compensada. Toda vez que eu tenho um encontro, eu tenho um estímulo, que pode ser interno ou externo, eu gero uma emoção, um treco assim. Essa emoção é um fio, né? Ela vai daqui para lá, ela vai e ela tem que ser compensada. Se ela não for compensada, ela gira, ela cria uma espiral, né? E aí ela vai atrair outra emoção do mesmo jeito, vai criando essa espiral. Aí o que acontece? Ele pode, uma hora dessa, atingir um órgão. Então, o ressentimento é um caso. A mágoa é um caso. Eu não compenso. Então, a pessoa me falou uma coisa que eu não gostei, eu largo para lá. Ah, Deus abençoe essa pessoa. Eu compensei a emoção. Sabe? Compensei. O Daniel Goleman, ele diz o seguinte: não deixe a amígdala sequestrar a tua emoção. Por quê? Se ela sequestra a tua emoção, ela trava a tua emoção. Então, você fica sem compensar a emoção. Aí toda hora você tem vontade de chorar, toda hora você tem vontade de brigar, porque você está com ela presa. A emoção tem que ser compensada. Por isso que a gente tem que entender o Evangelho. Porque quando chega uma coisa, eu já sei o que o Evangelho me diz, né? Abençoa aquele que vos fere, calunia, né? Não guarde ressentimento. Por quê? Porque eu vou ficar criando problemas para mim. Tá? Não sei se ficou lá respondido. Vamos continuar aqui. Ó. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fonte do enfermo. Vi então o inesperado, o doente grave reintegrando as funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente, né? Socorro, socorro, acuda-me, estou morrendo, né? Clamava ele com voz pungente, chame um médico depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma das meninas, né, em pronto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já está completo. Partamos. Eu li tudo para explicar isso para vocês. Geralmente, quando a gente está numa posição assim, muito de quase letargia, né? A gente não está respondendo muito. E, de repente, você começa a gritar por socorro, você está melhorando. E a hora que o espírito ele chega mais na superfície do domínio dele, sabe? É aquela pergunta do autista, sabe, Simone, que eu vou responder daqui a pouco para a pessoa.
a pessoa se recolhe, né? Ela se recolhe e ela tem que voltar, né? Qual o trânsito que ela tem que fazer? Então, muitas vezes, a pessoa, quando começa a gritar para o socorro, que ela está mal, né? Ela acorda gritando para o socorro, é porque ela está voltando ao seu estado quase que natural, quase que normal. Então, ela percebe que ela não esteve bem, que ela esteve passando por perigos. A Joana de Anjos também fala sobre isso, né? Quando alguém começa a gritar muito por socorro, né, é porque a coisa está melhorando. Porque está querendo viver, está buscando a vida e está chegando de volta à periferia, à superfície dele, né? Disse Alexandre, são milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim. Estamos nas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Bom, é isso, né? Nosso mundo físico ele está completamente ligado a colônias espirituais que nos ajudam. O problema é que a gente perturba, complica essa ajuda, sabe? Então, a gente complica muito essa ajuda. Bom, isso aqui agora, né? O grupo do irmão Francisco destina seu reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite, né? Aí já falamos sobre isso, né? Quase ninguém nos ciclos de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibração muito diferente das nossas e não podem apreender ou discriminar no nosso auxílio. Então, aí está a questão da noite, do trabalho à noite. Vocês sabem, de conhecimento, né, que muitas vezes as pessoas, têm grupos aí, eu não vou dizer espíritas, mas grupos, né, que trabalham com fraternidade branca, que eles fazem muito esses trabalhos bem à noite, né, bem mais tarde, porque eles têm mais condições de ajudar. É claro que não precisa disso. Isso não é tão necessário, né? O importante é se fazer bem feito no momento em que a espiritualidade está presente, principalmente no centro espírita. Então, as atividades do centro espírita geralmente terminam por volta de 10 horas, 10 e pouco, né? Já é um tempo suficiente, sabe? Já é um tempo suficiente. Por que o pessoal da Fraternidade Branca faz isso? Porque eles não têm o conhecimento que nós temos, que a espiritualidade passa para nós. Então, eles estão fazendo aquilo que eles entendem que deve ser. Mas nós já temos esse conhecimento da espiritualidade. Sabe? Então, é bom saber disso, para quando a gente estiver no centro espírita, né, fazendo uma atividade lá à noite, saber que aquele horário é ótimo, que nós estamos... Por quê? Porque a espiritualidade está conosco, né? A gente não está sozinho ali. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente o campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Então, além desses espíritos que estão nos ajudando, estão nos fortalecendo aqui, existem os espíritos que estão de plantão na espiritualidade superior, fazendo as atividades. Você vê que, às vezes, um assistente que está aqui na Terra, ele faz uma prece, né? Ele faz um pedido à espiritualidade superior, porque ele sabe que tem esse auxílio da espiritualidade superior, né? E aqui nós colocamos aí, ó, essa quantidade de espíritos, né, que estão ligados a todo o plano, a toda a Terra, para ajudar a Terra a crescer. Então, nós não sabemos exatamente como é que funciona a espiritualidade a nível de planeta como um todo, né? Nós estamos trabalhando só com o plano físico, é o que nós estamos nele. Mas, como é que deve ser isso, né? Então, quando a gente desencarnar, eles vão dar para a gente uma função. A gente, às vezes, não entende muito. Não, você vai fazer isso aqui, e depois você vai entendendo aos poucos. Então, a gente tem que entender que estão espíritos de várias gradações espirituais trabalhando dentro, para ajudar aqueles que estão mais atrasados. Por quê? Porque quando a gente chega num nível desse aqui, nós já recebemos muito do planeta, mas muito mesmo. Então, agora nós temos que ajudar o planeta.
Então, temos que fazer com que o planeta cresça, né, que ele precisa fazer seus ciclos, e que quanto mais puder resgatar daqueles que estão atrasados, mais ponto nós ganhamos dentro da lei de Deus. Então, não precisamos ter tanta pressa assim de ir para outros mundos, né? Nós teremos tempo para tudo. Então, é isso que o Dr. Bezerra fez, né? Não, eu prefiro ficar mais um tempo aqui para ajudar essas pessoas. Então, é uma consciência que a gente tem que criar, porque nós não sabemos o que nós vamos fazer depois que desencarnar. Então, seja o que for, a gente tem que estar sempre pensando que é para o nosso bem, né? Então, reclamar compreensão e não resultado de criaturas e situações ainda capacitadas para nulas dar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Então, a gente tem que saber, porque cada um vai dar para a gente o que é possível que ele dê, né? Mantinha seu irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento, na compreensão, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que do mais alto recebe. Então, quanto mais a gente ajuda, mais nós recebemos essa ajuda espiritual. Às vezes, eu estou lendo um livro que eu nunca li, eu nunca vi aquele assunto direito, assim, e eu vou antecipando o que vai acontecer no próximo parágrafo, na próxima página. Impressionante isso. Eu estou lendo um livro, já começo a analisar, pensar, daqui a pouquinho eu vou lendo, aquilo que eu percebi, né, já está lá no ponto seguinte. Ou seja, queira realizar alguma coisa, queira fazer o bem, que o bem te sustenta. É mais ou menos isso, né? São muitos irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escala de purificação. Do que me é possível juizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Você imagina que quando esses espíritos, né, observam um homem, ele vê toda a estrutura perispiritual deste homem. Que ensinamento fantástico que é isso, né? Que a gente poder ver o perispírito de uma pessoa e dali tirar conhecimentos. Então, de todo jeito, você está ganhando. De todo jeito, a gente está recebendo o benefício, né? Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Porque cada um vai fazer essa reação, né, aqui, de acordo com o que ele tem para aquele momento, né? Bom, aí nós temos, né, nós outros, porém, no quadro de realidade mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias. Nessas circunstâncias, eu vou interromper a leitura, vou tentar explicar para você. Às vezes, no último suspiro, nós resolvemos uma questão que está parada em nós há toda a encarnação. Às vezes, a gente resolve no último suspiro. Impressionante, né? Porque é a hora que a criatura, de alguma maneira, ele abre uma janelinha para o Criador. E ali o Criador atua. Já viram a claraboia? Como é que é? É tudo escuro dentro, aquela luz entra para aquela claraboia, né? Eu sempre gosto muito desse exemplo. Então, às vezes, a gente, naquele último minuto, né? Por isso que aí nós vamos falar o erro da eutanásia, né? O erro grave da eutanásia. Nós, espíritas, temos que orientar as pessoas com relação a isso, sabe? Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados, porém penetra a infinita luz. Está explicado. Então, aquele momento ali é sublime demais. Nossa, é o momento mais interessante, né, talvez, para o espírito que está desencarnando. A dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Eu abro a porta para Deus. Então, lições admiráveis facilitam a criatura que, palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina, acentua-se o heroísmo
e gravam-se no coração para sempre mensagens vivas do amor e da sabedoria. Tendo em consideração também que esse moribundo daqui, vamos botar essa pessoa aqui para a gente conversar sobre ele, esse moribundo aqui, ele também tem a história dele, a história pregressa dele, está guardada no inconsciente. Naquele momento, ele ativa essas lembranças do inconsciente. Ele ativa, e ao ativar essas boas lembranças, ele abre o canal para Deus dentro dele. Aí ele vê, né, um futuro bem diferente do que ele estava vivendo. Está claro para vocês, gente? Eu sempre gostei de falar isso em palestras, né? O do último instante, o último suspiro. Ele é muito importante, né? Então, na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna, né? E os seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Em outras palavras, Deus nos quer bem rápido, né? Ele vai pagando, ele vai ajudando a gente a pagar as continhas. Não, vou te ajudar aqui mais um cadinho, e daí, de repente, a gente conseguiu, né? Basta boa vontade. Então, desse modo, nós conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, porque eles também contam com isso. Os assistentes espirituais contam com esse momento do encarnado, né? Que está ali buscando essa luz interna e essa presença de Deus nele. Então, carregando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis, a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados, que o servo constitui o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Então, eles vão ajudando esse encarnado a viver esse último momento. A gente vê isso muito no livro Sexo e Destino, com a Marita, né? A Marita ficou lá bravamente doente, né? Mas teve que esperar o momento do perdão. Morte, ó morte, onde tu te encontras? Procurei-te nos escaninhos dos túmulos, encontrei-te nas auroras da vida. Aí está, né, gente? A aurora da vida. Muito bem, né? Francisco enunciara as sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderia guardar outra origem. A bondade divina é infinita em todos os lugares. Há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes, abençoando os infelizes. Em outras palavras, né? Nós somos filhos de Deus. É aí que está tudo, né? Resume tudo nisso. Agora nós vamos para o capítulo 8, né? No plano dos sonhos. Nossa, tem que andar rápido aqui. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os, valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. Você sabe, Simone, fazer uma pergunta para você. Por que Jesus permitiu queimar a biblioteca de Alexandria? Sabe, Gilmar? Antonieta, não? Aquilo foi um recurso imenso para a humanidade, porque ali estavam conceitos, ali estavam informações valiosíssimas que esses homens malucos que a gente era naquele período, né? Se a gente pegasse o negócio daquele, a gente destruiria o mundo. A gente ia pegar aquelas informações todas e destruiria o mundo. A gente não tinha capacidade para isso. Para pegar uma informação daquele nível, né? A gente ia pegar e, ao invés de fazer para o bem, ia fazer para o mal. Porque aquilo foi escrito para os exilados que precisavam de ir embora. Ó, você vai embora, você tem que ir embora. Então, lê isso aí, vamos fazer assim. Agora, para essa massa de espíritos turbulentos que nem nós, isso aí ia ser um processo. Você vê que eles encontraram a bomba atômica no século XX, não foi? Provavelmente naqueles escritos já estava a bomba atômica ali. A coisa de como realizar uma bomba atômica.
Então, agora, eu fiquei assim, quando eu soube disso, eu falei, graças a Deus que queimaram a bendita biblioteca. Graças a Deus que não temos ela mais aqui. Né? O cérebro, aí o que acontece? Ainda tem outra informação em cima disso, que agora o homem tem que encontrar seus caminhos. Ele tem que suar para encontrar seus caminhos. É meio que a queda lá do paraíso, né? Então, você errou, você pode errar, agora você tem que buscar seus caminhos. Né? O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor. E aí os neurocientistas falam que o cérebro é tudo. Né? Mas vai depender muito da mente, né? Que ele é o ninho da mente, como diz André Luiz, do que essa mente que está habitando, né? Esse cérebro. Então, esse cérebro vai estar numa razão proporcional ao nível do espírito encarnado. Né? Então, se a gente fala assim, nossa, você é muito burro, cuidado com isso. Porque, às vezes, o burro sou eu, que não consigo perceber a necessidade do outro do meu entendimento. Né? Isso é muito sério. Quanto mais a gente sabe, mais cuidado nós temos que ter com o nosso saber. Né? Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Claro, vai variar de uma alma para outra alma. Então, quem sabe mais, ele tem que ter muito cuidado com aquele que não sabe tanto. Né? Ele tem que saber colocar as coisas e fazer com que o outro se eleve através da sua boa colocação. Sabe? Então, isso é muito complexo. Você vê que os grandes mestres, né, eles falam um pouco para os discípulos. Os discípulos é que têm que avaliar o que eles falam. Eles falam um pouquinho. Né? Por isso que eles são considerados mestres. Eles sabem que não pode falar muito. Porque cada criatura vai perceber, né, o que ele falou. Eu tenho um caso, mas eu não vou contar aqui não, porque senão vai demorar muito. Entretanto, cabe-nos acrescentar que, na maioria de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Então, no fundo, a gente está caminhando mais ou menos bem. Mais ou menos. Nós já mudamos muito a estrutura do mundo. Nós já tornamos esse mundo menos violento. Porque se a gente for fazer uma análise da violência de hoje com a violência do 2000 anos atrás, nossa, a gente melhorou muito. Né? Cortar a cabeça era uma coisa gostosa de fazer, né, nos outros. Cortava-se muita cabeça. Né? Agora, vamos aqui. As aulas, no teor daquela que você assistirá essa noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Uma vez eu perguntei para os espíritos, para onde vão as crianças, né, quando elas dormem? Os espíritos, né? Eles falaram só para vários lugares, inclusive pode ficar dentro de casa. Se houver condições na casa para ele permanecer, lá ele permanece. Caso contrário, ele é levado para berçários, né? Ou para parques que a espiritualidade cria para ajudar esses espíritos, principalmente os grandes afetos deles, né? Que ficaram desencarnados. Então, ajuda muito. E os adolescentes? Aí ele riu e falou, agora é diferente, né? Porque o adolescente já tem condições de escolher. Então, eles vão para onde eles quiserem. Aí é o perigo. Depois eles voltam todos, muitas vezes voltam muito rebeldes, né? É certo que não podem reviver os pormenores. Quando a gente acorda, a gente não vai lembrar de tudo. Mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só retomar a luta diária do corpo físico, mas também beneficiar o próximo a combater com êxito as próprias imperfeições. Então, a gente vai, durante a noite, para essas escolas, né, quando a gente está afim disso, e tem escola de todo tipo. Então, se eu for para uma escola boa, eu vou voltar com bastante condições de viver um dia melhor, né? Muito melhor. É lastimável, disse eu, valendo-me da pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinário significado o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto
sublimes bênçãos de iluminação. É mais ou menos isso aí de novo, né? Uma escola que está sendo dada para a espiritualidade. Aí, é pela espiritualidade, né? Então, no entanto, não podemos violentar ninguém. Cada um vai por ele, se ele quiser ir, né? Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos, por esquecerem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhe confiou, como operar por eles? Então, quer dizer, cada um vai fazer o que quer. Imagina se eu brigo e vou dormir em seguida. Se eu brigo com alguém, né? Ou então se eu como um pratão de macarrão com 2 ovos, imagina. Vou ficar preso ao corpo. Porque o corpo vai precisar do espírito para ajudar a diluir aquela coisa que foi ingerida, né? Então ele não sai do lugar. Imagina se eu tive brigas durante o dia. Né? Às vezes, durante o dia, gente, acontece comigo de eu lembrar de um desencarno, quando a pessoa já está desencarnada, e de uma coisa não foi legal ter vivido aquilo com aquela pessoa. Quando eu me pego pensando nisso, eu já logo peço desculpa à pessoa. Não, meu irmão, eu lembrei disso aqui agora, mas já passou, fica tranquilo, fica bem, que nós vamos, né, para cortar qualquer possibilidade de não poder viver uma noite numa escola. A observação era profunda e indiscutível, né? Então ele vai dizer que tem uma nova instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. A mesma coisa, aquela pessoa que faz da casa dela um posto de assistência, né? Pela força com que ela vive a vida, pelos pensamentos positivos. Então, nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins que se destinam. E, como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi na casa do Pedro, né? E uma das primeiras manifestações de Jesus foi na boda de Caná, né? No seio da família. Aqui a boda de Caná está aqui. Então, quer dizer, no seio da família é que Jesus começou o trabalho e fez muita coisa no seio da família. Eu estou com vontade, né, nesse trabalho que a gente está montando, do Sublime Pastor, né, o Divino Poeta, né, a Divina Canção, nós vamos trabalhar uma fase dele, isso aí, né, onde que Jesus esteve quando ele estava pregando. Onde ele passou. Né? Ele foi para a floresta escura fazer pregações? Não sei, acho que não, nunca li. Né? Então, onde ele esteve? Ele sempre esteve no meio do povo, ajudando o povo no meio dele. Né? O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito no coração do povo de Deus. Cada um de nós. Né? Não adianta eu querer buscar um templo muito bonito, muito lindo, se eu não tenho isso dentro de mim. Sabe, cada vez mais que a gente estuda, pelo menos que eu estudo Espiritismo, mais eu vejo que o Espiritismo é a terceira revelação, ela veio para cada um de nós individual. Sabe? É por isso que ela não é uma coisa de massa. Ela é para cada um. Se cada um não entender isso, ele vai querer que o Espiritismo faça milagre para ele, como quiseram antigamente, né, nas outras religiões. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados. Isso aqui, a Espiritualidade já me mostrou isso uma vez, que no futuro, né, essas igrejas, esses templos vão ser tudo transformado em escolas, principalmente em escolas do conhecimento espiritual, né?
ele fala em orfanatos, né? Hospitais, tá? Então não vai ser mais esse local de repetição de celebrações litúrgicas, né? Que o rito ele existe para fazer com que a pessoa fixe no fato que está sendo apresentado. E a celebração ela é sempre um ato de louvor, ritualístico também, para alguma divindade. Então, isso vai acabar. Porque tudo começou com as divindades pagãs, né? Então, isso tudo vai acabar e esses grandes templos serão transformados em coisas muito... Aqui em Juiz de Fora tem uma igreja que a gente chama de Igreja da Glória. Ela é uma igreja muito linda, bonita, beça, né? Eu já iluminei essa igreja para uma noite de Natal. Nossa, foi uma honra para mim colocar os equipamentos que eu tinha de luz ali naquele local maravilhoso. Ficou lindo o negócio. Mas no corpo da igreja, você não tem noção do tamanho que é aquilo. É muito grande. Eu fico pensando assim, nossa, isso aqui tem que ser uma escola, né? Ela tem uma biblioteca extraordinária. Então, isso tudo vai ser transformado, né? Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmbito de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo, é isso. Você vai lá só para ver o rito acontecer, a celebração acontecer. Isso não vai adiantar muito, não. Por isso mesmo, no futuro da humanidade, então, esses templos vão ser modificados, né, para esses campos. Né? Então, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não. Então, o Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos, né, na transformação dos parlamentos teológicos. Então, por isso é que nós não podemos desanimar, sabe? Não podemos. Há um caminho já traçado para esse futuro. Já há um caminho traçado. Sabe? E a gente tem que entender que a espiritualidade está no comando desse caminho e desse traçado. Né? Então, naquela noite, estava faltando 2 companheiros para assistir a aula. E aí, pediram, né, para o André Luiz e uma outra pessoa ir lá procurá-los. O que estava acontecendo com eles, né? Então, como estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, caso estejam em influência, isso foi a pergunta que o Sertório, né, fez, que era o que foi com o André Luiz lá. E se estiverem com influência de entidades criminosas, o que eu devo fazer? Então, deixa onde eles estiverem. Replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano interior. Então, eles eram alunos daquela escola. Quando chegava lá por volta de 2 horas da manhã, eles se reuniam e iam estudar. Só que naquele dia estavam faltando 2. Por quê? Porque deliberadamente eles não quiseram ir. Ou criaram uma situação para não ir, né? Então, aí chamou o André, né? Então, foi. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Ou seja, eu posso ir para essas escolas de noite. Mas o que a gente prefere, muitas vezes? É essa coisa aí. Ó. É viver esse tumulto, né? Esse treco estranho. Né? Então, relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília atravessam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Tá? Aí ele pergunta, mas isso acontece com os aprendizes dos cursos avançados do espiritualismo? Né? Podem ser vítimas desses enganos? Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Gente, eu tenho um cuidado com isso. Gente, eu acho isso muito sério, sabe? Se a gente está na função de pregador da doutrina espírita, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque não é fácil. A gente fala, mas não faz. Né? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se um homem não oferece qualidade superior para o serviço divino,
em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Então, eu posso ser aqui um orador muito famoso, né? Muito coisa e tal, mas eu não faço isso. Então, aqui as pessoas vão me aplaudir, vão achar que eu sou simplesmente o máximo. Mas lá no mundo espiritual, a coisa está correndo diferente. Então, é preciso tomar muito cuidado, sabe? Com relação a essas exposições, né? Muito grandes. Isso é muito perigoso, muito mesmo. Tá? Aqui, olha, esse aqui, vou tirar. Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos das grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca podemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. E em poucos instantes, né, eles estavam dentro de um quarto onde dormia um homem idoso, que era um dos que eles iam buscar. O perispírito estava unido à forma física, né, embora meio que desligado. Né, o Vieira. E ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro, né, permanecia sob doloroso pavor, o encarnado. Gritos agudos escapavam da garganta e tal. O que aconteceu? Então, o nosso irmão lá vai dizer, isso aqui está demais, isso aqui, não esqueça isso. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará que eu tenha sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos do sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Um dia desse, gente, eu estava comentando uma atitude do meu sogro, né? Meu primeiro sogro, eu fui casado 2 vezes. O meu primeiro sogro. Ele falava umas coisas muito engraçadas, sabe? Aí, num dia, era um dia de reunião, né, que eu ia fazer a palestra, né, e depois tinha atendimento. Aí eu comentei um caso dele. Muito bem. Comentei, a gente riu, porque ele era muito engraçado às vezes. Né? Aí a gente riu e tudo, não foi nada demais, eu só comentei. Aí, na hora do passe, o médico falou assim, tem uma pessoa aqui, na hora do meu passe, tem uma pessoa aqui de nome, e falou o nome dele. Você conhece? Eu falei, conheço. Foi meu sogro. Ele falou assim, está dizendo aqui que as pessoas mudam. Nossa, gente, foi... Eu saí de lá com a cara lá no chão, né? Porque eu comentei sobre ele durante o dia. Então ele veio falar para mim à noite, as pessoas mudam. Então é preciso tomar muito cuidado quando a gente comenta, sabe, sobre essas pessoas desencarnadas, né? Muito mesmo. Né? Entretanto, desde o momento que me pus a explicar-lhe, deixa eu tirar isso aqui, a explicar-lhe a situação do passado para que não prossiga, caluniando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. É o medo dele, né? A gente ficou apavorado, que falou mal do outro. O senhor admite que devemos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Aí já é esse espírito perguntando lá para o sertório. Né? Não será possível, passível de censura e punição, o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim. É que Jesus falou, não julgueis, né? Não julgueis para não ser julgado. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a gente se refere a pessoas desencarnadas durante a vigília. Muito cuidado. Não sabe ele, tem gente que fica falando, por exemplo, eu vou citar esse nome com muito respeito e pedindo muita espiritualidade que me ajude. Quando a gente fica falando mal do Hitler, né? Nossa, como falam mal do Hitler. Né? E o Judas? Mete o pau no Judas. O Judas hoje é Joana d'Arc. Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? É uma coisa que os encarnados são muito levianos, como ele diz aqui.
Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorar, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Isso mesmo. Ora, esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tem motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Esse moço é fantástico. Essa lição que ele dá é sensacional, sabe? Para a gente guardar bem no fundo da alma, sabe? Talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, creio que deva desculpar um amigo. Caso, como exigir dos outros a conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis. Tenha calma, sejamos caridosos. É claro que ele tentou apaziguar, né, o espírito, mas a coisa era certa. Tanto que ele vai falar, ó, Vieira não poderá comparecer essa noite aos trabalhos. Estava preso. Estava preso às suas inconveniências, né? Então, não tinha como ele comparecer lá. Então, agora foram visitar o Marcondes, que era o outro que não tinha ido na reunião, né? Não temos tempo a perder. Daí, a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência, sob coxas rendadas, não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia lá com o outro. Né? Ao seu lado, 3 entidades femininas e de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Né? Aí eles vão falar, é impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas, né? Enfaticamente. Afinal de contas, não vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Nossa, que triste, né? Os senhores não passam de intrusos, Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, reclamou que sempre tentavam tirá-la de perto dele. Né? Aí também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Estava preso aquelas mulheres, né? Aquelas situações. Então, eu fico pensando, sabe, gente, quando eu estava lendo essa parte, eu pensei nas pessoas que gostam de filmes, né, de pornografias, e que à noite vai assistir um filme desse, depois vai dormir. O que pode acontecer com essa pessoa? Né? O que pode acontecer? Isso aí é muito grave. Tá? Essas informações que a espiritualidade nos passa são informações muito, muito complexas para a gente achar que pode dominar com uma lida só, sabe? Só li uma vez, mas tem que analisar muito. Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Essa também é forte, né? 1 minuto que você dê de atenção para espíritos inferiores, uma proposta deles, né? Até botei essa imagem aqui, tá vendo? Uma garra, né? Pegando lá a pessoa, ele pode perder um século. Então, o André vai dizer, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias. Não, sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Então, não podia mais ficar ali, né? Já estava na hora de voltar, eles não podiam mais perder tempo com aquelas pessoas que não queriam. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo da nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminar as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos pobres amigos. Então, tem que saber naquele tempo, né, acontecia alguma coisa de bom ali. Então, vocês viram 2 invigilâncias, né? 2 invigilâncias fez com que aquelas criaturas não pudessem estar presentes lá no estudo daquela noite, né? Então, no momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos devotórios da carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós, os desencarnados, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados.
Aí concordou, né? E, no entanto, a situação de Vera e Marcondes sensibilizou profundamente o André Luiz, e a mim também. Eu não sei como é que vocês viram isso, mas é uma hora da gente pensar muito seriamente. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentios. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que eles, se eles mesmos algemar o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento, né? Então, a gente tem que sair para frente, né? Não arrebentar essa corrente antes de conseguir esse voo aqui. Então, gente, esses dois capítulos, né, do Missionários da Luz, eles são muito, muito complexos. Mas eu digo para vocês uma coisa: ele só está preparando o que mais de complexo vai acontecer, que é a reencarnação do Segismundo, que é uma das mais complexas lições que esse livro tem. É um livro que tem muitas lições, que a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, né? Porque ele vai trabalhando fatos isolados, mas que formam um todo de entendimento. Agora, você imagina uma coisa que a gente pode pensar muito aqui, gente. O que acontece, né, com essas criaturas que à noite vão para essas festas? Hoje, por exemplo, hoje é sábado, né? Aí esses festejos, essas bebedeiras, essas coisas, né? Essas raves, né? Já pensou o que acontece? Nós conseguimos salvar uma moça que praticamente desencarnou numa rave, sabe? Ela estava completamente drogada, praticando sexo, né? Então ela contou que ela morreu, que ela não viu mais nada. Aí o que acontece? Ela viu uma luz, né? E essa luz pediu para ela voltar. Aí ela voltou em péssimo estado. Então depois ela nos procurou. E a gente está conversando com ela há uns 5 ou 6 anos. Agora ela está casada e vai ser mãe. Graças a Deus, né? Foi uma coisa assim. Eu falei com ela assim: você nasceu porque você quis nascer. Porque se a luz viesse e você não quisesse a luz, você não voltaria. Então, nós temos que analisar o que acontece nessas raves, né? E quantos que não voltam, né? Que a mídia não vai falar isso, claro, né? Quantos que não voltam, né? Quantos que vão. Então, o que é a nossa noite? Esses 2 capítulos mostram assim, como que nós nos preparamos para dormir, para ir à nossa noite, né? Como é que eu faço isso? Sabe? Que tipo de filme que eu vi antes, ou que tipo de coisa que eu vi antes? Eu já fiz testes, sabe, a respeito disso. Eu sou muito meio que pesquisador, né? E aí eu tenho um canal chamado Lifetime, eu não sei se vocês já viram esse canal, Lifetime, né? Ele passa filmes muito legais, sabe? Passa filmes bem interessantes, históricos, tudo. Mas ele tem uma mania de gostar de passar filme de psicopata, sabe? E de vez em quando eu assisto. Às vezes mais tarde, assim, mais tarde que tem uma sessão que começa às 9h10, todo dia tem uma de 9h10. Aí, às vezes, eu assisto, porque eu me preparo. Eu sei que o psicopata vai perder no final, então eu não vou ficar entrando naquela leva do filme, né? Mas de noite aquilo pega. Fica na mente, né? Fica trabalhando. Então eu não assisto mais, de jeito nenhum. Eu vejo lá qual que é o filme. Se for um filme legal, eu assisto. Senão, muito difícil. Bom, gente, os 2 capítulos terminam aqui. Alguma coisa que você... Eu só passei 5 minutos, Simone, como é que eu sou bom. Não, problema nenhum, nossa, estava aqui, não estava nem prestando atenção na hora, de tão bom tá. Como é que ficou para vocês esses... Hoje tem pouca gente, Simone. Hoje o pessoal está com frio, né? Sério? Não sei, não. Gente, que eles não vão nem falar, vão ficar tudo travado. Não sei o que houve, né? Nem a Bela, nem o Matheus. Também não sei deles. Eles normalmente estão presentes, não sei se aconteceu alguma coisa e tal, não sei. Não sei o que houve, não. Mas, graças a Deus, a gente está gravando e depois podem ver e tal. Sabe quanto que vai estar agora aqui em Juiz de Fora? 16 graus. Nossa Senhora. Isso é porque ainda são 5h30. Você imagina lá para as 8 horas como vai estar mais frio. Agora você pode contar 9. Quase que eu te mandei um print, na hora que eu fui dormir, Simone,
que estava 9 graus. Quase que eu te mandei um vídeo. Meu Deus do céu, 9 graus, Brasil. 9 graus. A gente já está acostumado com isso aqui, você já tem os cobertores prontos para 9 graus. Preparados, né? Pijama de bem, bem quente, né? Porque senão você passa aperto. Nossa, passa aperto. Mas, gente, então foi bom o trabalho? Muito Você bom, eu acho que foi excelente, assim, muita coisa para a gente refletir, essa parte da vigilância, né? Nossa. Que a gente tem muito nessa essa coisa de não se preocupar, nesse caso dos Vieiras, do Vieira e Marcondes, ele mostra bem isso, que a gente precisa manter o nosso coração no caminho reto, a nossa mente, para a gente não passar por coisas que vão fazer mal ao nosso espírito, à nossa evolução, né? Uhum. E também gostei muito da parte que explica, né, dos escolhidos, ele pergunta, né? Tá, se muitos são chamados, o que a gente precisa fazer para ser escolhido? Então, esse livro vem explicando isso. Eu achei os capítulos assim muito completos. Esse livro é muito completo, né? E você faz ele ficar de simples entendimento para a gente. Sim, foi ótimo. Simone, eu estou estudando sobre Pitágoras, sabe? Estudando na escola pitagórica hein? Eu agradeço bastante, ele é muito informativo, né? É bem chamativo, a gente presta bastante atenção no que a gente pensa, né? Nas nossas atitudes. Eu agradeço bastante. Muito obrigada. Bom, muito obrigado também. Mas lá eu estou estudando sobre a escola de Corontes, lá de Corontes, né? Então, o Pitágoras explicar uma coisa simples, nossa, e teve que dar voltas e mais voltas. Mas muita volta mesmo, para explicar uma coisa que hoje o Espiritismo explica com uma facilidade imensa. Porque ele estava conversando com espíritos muito, muito atrasados mesmo, né? Que ele admitia lá. E hoje não, hoje o Espiritismo facilita muito o entendimento. Então, o que eu estava estudando lá, eu falei, não, o Espiritismo explica isso aqui com muito mais facilidade, nossa, muito mais fácil, né? Eu estudei sobre Orfeu também, né? Sempre esses grandes iniciados, eles colocam muita coisa assim, quer ver? Por exemplo, o Krishna é assim, você é um ser imortal, e você vive muitas encarnações para chegar à sua libertação para a sua perfeição. Gente, isso aqui a gente estuda no Espiritismo com facilidade. E ele viveu uma vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, sabe? Então, o nosso tempo é um tempo privilegiado. Por isso que Jesus falou que, naquela parábola, né, que o trabalhador da última hora só tinha 1 hora. Só 1 hora para fazer o trabalho dele. Mas ele tinha muito mais condições do que os outros que começaram às 9. Então, no nosso caso hoje, nós temos muitas condições. O Espiritismo, ele coloca as coisas de uma maneira muito clara, sabe? Muito assim que você não tem o que falar, né? o que discutir, está muito claro. Agora, tem aquele que fala que eu não acredito, aí você larga para lá. Esse você não tem que debater nem nada. Não acredito, tudo bem, então fique em paz aí, mas já estou indo. Então é isso, né? Vamos fazer, então, para a gente poder terminar esse dia especial, nossa prece final. Gilmara, você pode fazer para a gente? Faço sim, claro. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, essa espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por esses ensinamentos, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, debatendo, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, que possamos utilizar todas essas informações que André traz para a gente, que nosso querido Guaraci preparou com tanto carinho, que possamos levar essas mensagens, essas lições, aplicá-las no nosso dia a dia, que possamos orar sempre, vigiar muito mais, que tenhamos a consciência da nossa responsabilidade nas nossas escolhas, possamos sempre estar sintonizados com os bons espíritos, para que possamos, no momento de dúvida, tomar o caminho certo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Guaraci, só para passar uma mensagem aqui, que o Marco pediu para pedir desculpa a você por ele não ter participado,
mas o filhinho dele está com febre, aí ele teve que levar no pronto-socorro para ver, né, remédio e tal, e aí ele pediu para pedir desculpa a você por não estar presente, viu? Tudo bem, claro. Eu tenho certeza que todos eles que não puderam estar, porque tem um motivo disso. Né? Mas está gravado, depois eles podem assistir. Né? Com certeza. Tá bom, gente. Olha, uma excelente semana a todos. E amanhã, às 10 horas, a gente tem Opinião Espírita segundo Joana de Ângeles. Então, vale muito a pena, porque está muito bacana o episódio de Joana de Ângeles. Um beijo, gente. Bom domingo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Tunita.